nossa aula, então, do dia 23 de junho, né? A aula de Novos Chorões. Hoje eu vou apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a Xotes. A Xotes, que é uma das danças do choro, né? Que compõe o choro, é aquelas danças que vêm lá da base do choro, né? Das danças europeias, que são incorporadas ao choro. E como a polca, né? Como a mazurca, como a valsa. E a Xotes, ela tem alguns elementos especiais. O primeiro, que é a única dança do choro, né? Que foi incorporada ao choro, que é contada em 4 tempos, né? O choro é todo escrito em 2 tempos. E a Xotes, ela é contada em 4 tempos. Então ela tem já começa com essa diferença aí de compasso, né? Compasso 4x4, né? 4 quartos, como queiram dizer. Então essa já é uma questão dela. A outra questão é que ela é uma dança lenta, né? Bem lenta, né? Talvez isso também, provavelmente isso tenha sido motivo de ser escrita em 4 tempos, essa vertente aí, essa dança do choro, que é a Xotes. Outra característica interessante que a gente pode colocar é que ela tem uma levada específica que eu vou mostrar para vocês. E ela é celeiro, se vamos dizer, de boas harmonias, né? Tem várias Xotes com harmonias lindas, maravilhosas. E a que eu vou trazer para vocês hoje, inclusive, traz um elemento interessante para a gente analisar. Eu vou trazer uma composição do maior, sim, do principal compositor dessas Xotes, que é o Anacleto de Medeiros, tá? Eu já falei sobre o Anacleto e não canso de tratar sobre esse compositor, tá? Que é o formador da banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, né? E compositor central assim da história do choro, né? Levou o choro para dentro das bandas, né? Talvez para alguns de vocês o universo das bandas não seja muito assim, não imaginam muito esse universo, né? Hoje em dia é algo mais pensado, como eu posso dizer, em algo como mais das bandas militares, né? A gente vê a banda do Exército, né? Da Brigada Militar, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, a banda municipal aqui, que é uma das mais antigas do Brasil, que tem a banda municipal do município de Porto Alegre. E as bandas, enfim, pensem vocês que quando não existia o equipamento de sonorização, né? A única possibilidade de a gente fazer música com bastante potência eram as bandas, né? Bandas de metais, né? Os metais, né? Instrumentos que têm muita potência sonora. Então, essas bandas elas eram utilizadas para tudo, né? Para eventos cívicos, assim, para inaugurações, enfim, era quem tinha potência de som. Então, elas tiveram um papel muito forte. E na profissionalização de músicos também. Daí vocês vão ver muitos músicos que vão ser os músicos da história do choro, muitos deles saíram de bandas, né? Até hoje isso acontece. Infelizmente com um pouco menos de frequência, porque muitas bandas foram acabando, né? Foram sendo substituídas por outros ambientes de música, né? A gente vê nos Estados Unidos, até hoje em dia, é muito forte esse ambiente. Existem, inclusive, competições e circuitos de bandas das universidades, de colégios, né? Que tem suas bandas próprias lá, formando música. A matéria música é uma matéria corrente, né? Dentro do o ensino nos Estados Unidos. E banda, a pessoa participa ela aprende um instrumento para entrar na banda, né? Dentro do colégio já. Então, ela aprende música, aprende a ler música nesse contexto das bandas, para participar da banda, né? A gente tem vários exemplos aqui. A banda do Juliano, eu acho, se eu não me engano, que é do Júlio de Castilhos, né? Que existe até hoje. Uma banda de colégio, né? Do Colégio Júlio de Castilhos, que é um colégio hiper tradicional aqui. Mas são poucas hoje em dia que restam, assim, de colégios, né? Desse circuito não existe. Até não sei nem mais, acho que não existe um circuito mais assim nesse sentido aqui no Rio Grande do Sul. Mas, Matias, por favor. oi, posso só dar uma... Deve. Não, eu só queria dizer que eu fui professora de uma escola que tinha uma banda no município de Porto Alegre, no bairro Chácara da Fumaça,
Olha E que que legal. depois que o professor se aposentou, a banda tá lá, com todo o equipamento e Guardado. totalmente abandonada. É, Infelizmente, os instrumentos apodrecendo lá. esse é o retrato clássico agora, André. Esse é o que acontece, assim, em quase todos os lugares, quando não é sucateado, quando não é vendido, né? Porque os instrumentos de metal têm seu valor, né? Enfim, eu conheço várias histórias parecidas com essa, né? De bandas que estão dentro de um container hoje em dia. Eu estava falando em Floripa lá que eles tinham uma banda de metais, até ganharam um edital e compraram toda a banda, né? E acabou também a mesma coisa. O maestro se aposentou e está dentro de um container na beira da praia. Imaginem, uma banda inteira, né? Não sei quantos trombones, trompetes, tubas, bombardinos guardada dentro de um container na beira da praia. Imagina o que vai virar. Mas enfim, no container já era, né? Na beira da praia, imagina, Duca. E aí a gente estava tentando reativar lá, talvez saia um projeto para reativar a banda, mas era um contexto igual ao esse teu, André. Falei tudo isso por causa que eu estou trazendo uma Shots, tá? A Shots é para explicar um pouco desse contexto, a gente fica muito descolado do contexto da música, né? E de onde é que surgiram, como é que eram esses compositores, né? Esses compositores que acabavam sendo, esses maestros de banda acabavam sendo hiper músicos, né? O exemplo do Anacleto de Medeiros, por exemplo, que tocava todos os sopros, né? Ele tocava todos os instrumentos de sopro, né? Era maestro da banda, arranjava para todos e acabou sabendo tocar tudo, né? Além de ser assessorado por músicos, né? Ao entorno dele, músicos de primeira, por exemplo, o Mário Cavaquinho, Mário Álvares da Conceição, grande compositor do choro, que era parceiro do Anacleto, contemporâneo, parceiro, né, dele, cavaquinista de 5 cordas, inclusive histórico do choro, né? Uma hora a gente tem que falar sobre ele. Mas então eu trouxe isso para falar um pouco da Shots, do Anacleto, que eu já falei, fiz aulas especificamente do Anacleto aqui na oficina. Não me canso de falar porque é meus compositores prediletos, né? E de todos que gostam de choro, que conhecem um pouco mais o choro, acabam ouvindo lá o Três Estrelinhas, né? O Santinha, né? Acabam ouvindo. Esses dias eu estava dando um filme novo aí, lançamento, que também usaram a trilha dele, a música dele. Só vou admitir aqui. Enfim, grande compositor, emérito, assim, fundamental da música brasileira e fundador da banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que foi a banda que inclusive gravou o hino nacional, né? Eles gravavam as gravações do Corpo de Bombeiros, aí vocês podem conferir na caixa da Casa Edson, né? E outros materiais, vocês podem conferir as gravações da banda do Corpo de Bombeiros, que eram muito, muito bons, né? Muito, muito afinados. Diversos músicos chorões que a gente conhece eram músicos da banda do Corpo de Bombeiros, tá? A gente tocou vários choros aqui de músicos que faziam parte dessa banda, né? Enfim, unindo o universo, né? Das bandas, né? O universo militar também, com o universo do choro, né? As profissões se cruzavam, né? O músico, como desde sempre, tem que ser um trabalhador multitarefa, né? Ele toca na banda, ele toca na noite, ele é professor, ele grava música no estúdio quando já existia, então ele é um músico, o músico sempre é um ser aí que desempenha diversas tarefas diferentes, tá? Desde essa época, a gente está falando aí do início do século XX, né? Da primeira metade do século XX, sobretudo, e já o músico aí fazendo esse setor multitarefa aí que o músico sempre foi, tá? A música que eu trouxe, então, é a Shots, tá? A Shots é um gênero musical que acabou sendo menos praticado. É difícil de ver tocar em roda, porque se alguém vai tocar uma Shots na roda, tem que parar a roda, porque a Shots é um gênero que não tem percussão, tá? Exceto algumas exceções assim honrosas, mas é muito raro, tá? Praticamente não existe exemplos de shots gravados com percussão, com pandeiro, com percussão, por ser muito lenta mesmo. E então é um exemplo de música sem a percussão. Vocês vão me falar, mas lá no Pixinguinha na Pauta eles gravaram lá
aquela shots com percussão. Existe. Principalmente quando o percussionista é o Tadeuzinho, que é um talento nato que consegue, até isso ele consegue fazer, colocar percussão em coisas que geralmente não entrariam. Mas em geral não entra, tá? Já botei desligar aqui, mas tá difícil. Assim, tá? Então, vamos lá para a música em si que eu tô falando. Tá? Me dei um segundo só, porque sempre dá aquela coisinha para acionar aqui. Um segundo, um pouquinho. Tá, vamos fazer uma audição da música antes. Eu peço licença. Agora eu estou fazendo isso seguidamente aqui para a gente ouvir as músicas, né, na íntegra. Às vezes eu falo muito, tem gente que nunca ouviu esse tipo de música e nunca teve esse contato. Então vamos ouvir ela numa versão assim que, confesso, talvez seja a grande versão dela, que é a versão do nosso querido Nailor Proveta, tá? Eu vou botar aqui e a gente ouve e já segue depois falando sobre o tema.
esse aí foi o genial Proveta. Então, não sei se vocês todos já conheciam a música dele, mas esse cara definitivamente é o grande, assim, grande músico, né? Maestro contemporâneo que a gente tem. Só fechar aqui o compartilhamento. Se alguém tiver comentário sobre a música aí, nunca tinha ouvido, fica à vontade também, tá, gente? Não é para aqui para compartilhar mesmo a gravação dele, tá? Esse disco, só para fazer um comentário aqui para vocês, esse disco ele tá disponível nas redes, tá? Se chama Brasileiro Saxofone. São 2 discos do Proveta, tá? E é algo inacreditável. São discos assim, em todos os sentidos, muito, muito bons, tá? Procurem aí nas redes de vocês o Brasileiro Saxofone. Vocês vão gostar muito de conhecer esses 2 discos aí, tá? Discos do Nailon Proveta, por favor. O Paulo. Eu queria te fazer uma pergunta bem simples aí, tranquilo. Deu a entender essa melodia, assim, eu não sou muito especialista, né? Uhum. Um estilo de seresta nela, vai ser Opa! E falou tudo. Pode continuar a pergunta, mas eu estava esperando que alguém falasse isso. Porque eu queria ver se tem a ver, que os cantores antigos começaram a fazer dali, e talvez aquela... Tem uma outra que vocês chamam de modinha, né? Parece também que... Não sei se é próximo disso. Pode comentar aí, por favor. Eu estava esperando que alguém fizesse essa pergunta aí, Paulo. Então, eu já vou te agradecer antes de te responder. A seresta, ela tem tudo a ver com isso, Paulo. Na verdade, a levada que se usa na seresta no violão, ela é muito próxima disso, tá? Ela tem muito a ver. E para alguns violonistas é exatamente a mesma coisa, tá? Para alguns vão fazendo alguns detalhes, vamos dizer, de diferença, mas para muitos é a mesma coisa, tá? A mesma levada. E porque elas são... O que é em comum, Paulo? São 2 músicas muito lentas. Tanto a seresta, né? Dos seresteiros, aquelas canções mais lentas dos seresteiros, né? São super lentas, então elas usam essa levada arrastada, que no violão, eu já vou antecipar um pouco aqui, mostrar como é que é a levada, mas ela chega a fazer assim. Viram que ela é delicada, ela é arrastada. Esse começo aí me lembrou o Cartola, eu preciso me encontrar. Claro, porque é uma canção lenta também dele, né? Então, Paulo, é exatamente isso, tá? É a mesma pegada, vamos dizer, a mesma linha de música, né? Que tu tá falando. A primeira tem uma diferença básica, que uma tem letra e outra não, né? Até existem shots com letra, né? Agora, o Iara do Anacleto Medeiros, que se chama Rasga Coração, tá? Inclusive tem um filme agora nacional que saiu há pouco tempo, tá no Netflix, inclusive, que a Nani Medeiros, minha cantora amiga aí, o filme do Jorge Furtado, e a Nani Medeiros que gravou a trilha do filme, que é Rasga Coração, que é uma adaptação da música Iara, com a letra do Catulo da Paixão Cearense, fez a letra, e tá nesse filme, agora recente, é um filme de 2019, 20, agora não me lembro, mas é um filme que saiu, passou na Globo esses tempos aí. É um filme de época meio de ditadura, não me lembro agora bem exatamente como é que é o filme, mas enfim. E é com esses shots, imagina, ó, vocês mais um shots aí tocado na rede nacional aí, recentemente, sei lá, tela quente da vida aí, sei lá como é que é o nome da sessão de filme, tá? Só trazendo pro dia de hoje, né? E é isso. Então, essa casualmente é uma shots.
gravada com letra e tal, que fez a letra posterior, né, do Catulo, ele fazia muito isso, tá? Letras para músicas prontas, ele fazia a letra, né? O Catulo é o primeiro, vamos dizer assim, grande letrista da história do Brasil, né? Pelo menos conhecido. E então foi essa aconteceu. Quer falar, Renato? Ah, tá, pensei que tava chamando aí. Então, Paulo, tem tudo a ver. Tem a ver com a seresta, tem a ver com esse tipo de música lenta. A própria seresta também se escreve, quem vai escrever seresta, vai fazer arranjo, por exemplo, de seresta, vai escrever baixaria para seresta, fica mais fácil de escrever em 4x4, porque os tempos, ela fica com um tempo muito alongado se a gente coloca em 2 tempos. Então a gente coloca em 4 para dividir mais e para dar a sensação mais, explicar para quem está lendo que o andamento é lento e fica mais fácil de ler, não deixar a nota muito suspensa no ar, tá? A escrita musical, ela sempre busca a facilidade, né? A ideia é facilitar quem está lendo. Então, às vezes acontece isso. A gente acaba escrevendo em um compasso, não é por bonito, porque eu acordei um dia querendo escrever em um número ou outro. É sempre para facilitar quem vai ler, tá? Vamos à música, então, tá? Eu gravei 2 coisas. Primeiro, eu gravei um playback para quem quiser treinar o solo. E assim, ó, para treinar a leitura à primeira vista, gente, é um doce, porque a música é muito fácil de ler, né? Por ser 4/4 e não ter sincopagem, vamos dizer assim, a palavra inventada agora, mas não ter aquelas síncopas chatas de ler, ela fica fácil de ler. Vocês vão ver agora, vou compartilhar com vocês. Vocês vão ver como ela é. Aí quem está treinando leitura vai pegar e, quem sabe, até ler tudo certinho à primeira vista. Então ela é boa de ler. Eu vou passar o playback para vocês do violão e vocês podem pegar e dar uma lida nela de primeira vista aí, tocando a melodia, quem já está treinando melodia, tá? Ela tão... vamos olhar aí, então. Primeiro, tá? Que ela tem uma distribuição de tons diferente, tá? Ela já não tem aqueles tons que a gente geralmente está esperando, tá? Não é aquele óbvio que a gente já falou, tá? Ela tem a primeira em Ré menor, a segunda em Ré maior, já no mônio, e a terceira em Si bemol maior, tá? E isso já não é aquele padrão que a gente tanto falou, tá? Funciona muito bem, é lindo demais, mas não é aquele padrão que a gente está acostumado. Vou dar os créditos aqui, a transcrição dessa partitura é do Luizinho Barcelos, da gravação do Jacó, que gravou essa música em 59, tá? Então, com certeza tem diferenças para essa especial que eu mostrei para vocês e com certeza tem diferenças para a partitura original, para a música original do Anacleto, tá? O Jacó sempre adaptava, vamos dizer assim, vamos ajudar ele falando, embelezava as músicas, né? Ele mexia um pouco nas melodias e deixava da maneira dele, geralmente muito bonito, né? A gente sabe, a produção do Jacó sempre é muito, muito boa, tá? Então, se vocês quiserem ouvir a partir dessa gravação, essa partitura tá ligada nessa gravação que tá no YouTube, tá? Digitem aí, Implorando Jacó 1959, vai estar lá no YouTube também, tá? Eu vou falar genericamente, eu vou falar em geral dessa música, então para mim não importa tanto assim esse detalhe específico da gravação. É legal, então, quem quiser já após a aula, pega a partitura, que eu vou botar no chat aqui para você já, para não me esquecer, e lê à primeira vista, tá? Essa história de leitura, gente, eu já falei bastante aqui, não vou gastar mais tempo falando, mas importância de estar sempre desenvolvendo leitura musical, tá? Não tem porquê vocês não estarem desenvolvendo isso aí dia a dia. Vai facilitar muito a vida musical de vocês, tá bem? Vamos lá então para falar um pouquinho da música, das levadas e tudo mais. Depois eu passo aqui o arquivo, mas na sequência do playback para vocês, tá? Tem um playbackzinho de base.
É a base tocada ali para quem quiser ter um violão para acompanhar e solar em cima, tá? Bem simples e também para delimitar e mostrar para vocês um pouco mais sobre a levada. A levada do Schotts, ela vai funcionar, tá? Em 8 tempos, tá? Ou em 2 compassos. Então, como ela fica né? Vocês estão vendo o quê? 2 colcheias por tempo, né? Então, a levada vai se explicar em 8 tempos, em 2 compassos, tá? Inteiros. Que nem a do samba, né? Por exemplo, que demora 2 compassos para ser explicado. Então, ela é bem simples, porque no primeiro compasso, ela é aquela levada como a gente fazia da polca. Né? Então, é só tum, tá, que é simples demais, não tenho que, né? Baixo, puxada, né? Tá. Tem uma na cruze, né? Então, o primeiro compasso da música, né? Ele é só baixo, puxada. Então, agora que vem a parte, vamos dizer, difícil, que é o segundo compasso, né? Então, vou fazer o primeiro e o segundo junto. Pode ser sem o último também. Pode ser o último tá. Agora, ó. Pode dedilhar também. Ó, voz de novo da capa. O importante é que tem esse tá. Vocês entenderam esse tá, né? Que é esse, ele meio que é um dos definidores assim da levada do. Pelo amor de Deus, não é difícil, exatamente. Não vamos precisar nem botar Deus no meio, mas não é difícil a levada. A levada, ela é uma levada relativamente simples. Só que J7 te lembra que às vezes vai ter acordes no meio desse tchá, né? E daí é o que vai às vezes complicar um pouco, mas ela é simples, relativamente simples, né? A levada não tem muito. Então, de novo a primeira parte, tá? 1, 2, tem muito mistério em questão. Professor, uma dúvida. Por que na parte A, só naquele sol menor, com baixo e si bemol, que tem 2 acordes naquele compasso, tu fez a levada, e nos outros que tem 2 acordes tu não fez? Só naquela parte específica que tu fez. Porque aquela ali teria o tá, sendo que o tá tem 2 acordes no compasso, né? Sim, aí tu adiantou o daí eu tive que fazer o tchá para mostrar o último acorde. Mas tu vê que ele não é necessário que se mostre esse Mi meio diminuto, porque Mi menor 7 B5 é igual ao quê? Isso aí já tem que estar sabendo. Ah, esqueci agora. Um acorde meio diminuto sempre é igual a qual acorde? Ele sempre tem um cara que é igual a ele. Vamos lá, gente. Alguém abre o microfone. Pode falar. Alguém abre o microfone e fala. E Matias, queria ver uma coisa. Pera um pouquinho, Breguinho. Tô perguntando Sol menor. Isso. O Mi meio diminuto é igual a Sol menor com sexta. É a mesma coisa, tá?
Tem que sempre se lembrar que um acorde sol menor 6 é igual a um acorde meio diminuto. Ou seja, é praticamente a mesma coisa aqui. O sol menor e mi meio diminuto é a mesma coisa. É uma inversão praticamente, tá? Só para não dá para se esquecer disso, tá? Pode falar agora, Renato. Tá me ouvindo, senhor? Pô, tô te ouvindo bem. Tá, se implorando aí é para fazer alguma... É para estudo mesmo? É para gravar e postar lá na página? Qual é a ideia? Eu vou botar o playback para depois poder gravar em cima e postar na página lá. Tô vendo muito pouca postagem, né? Final de semestre é assim, todo mundo começa a ficar mais cansado. Agora a gente vai... Em julho a gente começa o segundo semestre e a galera retoma a energia para postar. Tá? Tá, é o menor 6, então sempre tem. Então é isso aí. Aquele ali eu coloquei para mostrar o acorde, mas não é necessário, não. Pode continuar mantendo o mesmo padrão. Tá? Até aí, tudo bem? Alguma dúvida aí? Algum comentário sobre harmonia? Alguma coisa que não entenderam? Não entenderam o padrão de 2 colcheias por compasso. Eu gosto de... Não fui eu que editei, tá? Eu gosto de escrever essas músicas separado de 2 em 2 colcheias, tá? Mas é uma escolha de quem escreve, então eu gosto de escrever sempre separando grupo de 2 colcheias que facilita a leitura do tempo, né? Eu gosto sempre de separar as figuras por tempo. Claro, é um detalhe do detalhe, né? Mas se fosse eu a ter escrito ela, eu separaria. Então, em vez de fazer grupos de 4 colcheias, eu faria grupos de 2 colcheias para explicar ali o tempo a tempo, né? Sempre separar as figuras, né? O grupo de figuras por um tempo, né? Que é uma coisa que facilita, principalmente quem está começando a ler. Mas detalhe do detalhe, só para compartilhar com vocês. Então, essa música ela vai para o homônimo, né? Ela vai para o homônimo. Ela é uma música que vai do Ré menor para o Ré maior, tá? Notem que continua o mesmo padrão de ritmo, padrão rítmico, né? Ela continua tá. E a segunda vai continuar a mesma coisa, ó. Ou seja, o grupo sempre de 8 colcheias para 2 semínimas, tá? Presta atenção, ó. Esse padrão de ritmo dentro das melodias é algo muito importante que vocês tenham repetições de padrões rítmicos, tá? Dentro das melodias, porque isso é aquela coisa, aquele critério que eu já falei para vocês. Uma pouca de vou escrever. É o critério da coerência, assim, de vocês criam uma conexão com quem está ouvindo ou tocando a música, da pessoa, agora entendi o que tu quis dizer, né? Então tu repete o padrão. Tem músicas que tem o mesmo padrão rítmico, toda a música, todas as notas estão no mesmo padrão rítmico. Aqui tu vê que ele foi do modo menor para o modo maior, né? Mudou o caráter da música, né? Tá uma música triste para uma parte mais feliz, né? Mas ele manteve o padrão rítmico, ele continuou fazendo o mesmo ritmo da melodia. Isso é muito bom para as músicas, tá? Essa música, ela é praticamente toda com o mesmo padrão rítmico, que é de 8 colcheias para 2 semínimas, tá? Na terceira ele quebra um pouco, usa algumas mínimas, mas ela praticamente inteira, ela fica ali com o mesmo padrão de ritmo, tá? Darcy, o que foi? Que perguntou alguma coisa? Fala aí. Eu não perguntei, eu vi também ali no chat. Eu não entendi. O J7. Eu não entendi o que o J7 botou, depois ele bota aí, se explica. Então, a segunda parte, né? Então, o que é o doce dessa música, na minha opinião? Já toquei ela há bastante tempo, já fiz show com ela aí, já trabalhei com essa música, vamos dizer, um tempo. Para mim, a grande sacada dessa música tá aqui, ó. Isso aqui é o diferencial dela, tá? É uma modulação, tá? Em comum, tá? Que é uma modulação de Ré maior para Si bemol maior, tá?
ela é uma modulação que não é tão usual assim, né? Ela, ao contrário, ela até faz sentido, né? De si bemol para ré é uma modulação comum, mas de ré para si bemol maior é uma modulação incomum. Nós geralmente teríamos qual modulação? A modulação para o lá maior, né? Seria a modulação comum, né? Aquela modulação para o quinto grau, né? A gente está em ré maior e vai para o quinto grau, para lá maior, né? Vocês vão ver, 99% das vezes, o caminho das modulações vai ser esse. Se a gente está em ré maior, a gente vai para lá maior. Aqui, ele faz essa conexão com si bemol maior. E ainda vocês vão ver que a terceira parte está em si bemol maior também. Então, essa jogada e essa conexão ó, aqui a terceira está em si bemol, gente. Então, essa conexão de tons aí fica uma dica aí para vocês, já para vocês utilizarem aí nas composições de vocês, utilizar essa relação de tons. E vocês verem que é uma coisa bem simples. Vou ler aqui para vocês ouvirem, tá? É lindo a conexão, né? Essa é uma modulação incomum, assim, a gente não vê ela toda hora aí e na praça, né? E o Anacleto usou aí, e casualmente, ou não, porque eu acho que não acredito muito em casualidade nele, a terceira está em si bemol também. Então, o doce da harmonia da segunda vem ser a tonalidade da terceira também, tá? Lembre que a tonalidade de ré maior, geralmente, para onde que a gente vai, as tonalidades que a gente vai, né? Para fá sustenido, maior ou menor, para lá maior, né? Se a gente for, pode até ir para o relativo, né? Si menor, mas não si bemol maior, né? Então ela é mais incomum, né? Ela não é nada usual, vamos dizer assim. Se alguém se lembra de outra. Quer falar aí, Léo? Só que eu tô sem teu áudio. Tá, Matias. Agora sim. Esse ré aí, toca o gavetão mesmo. Eu uso o gavetão. Tem que ser. Parece que ela pede mesmo. Essa aí não... né? Pra ir pro Fá, né? Ficar legal. Ela não pede um sextinona, né? Que a gente fala, né? Um ré maiorzão mesmo, né? Eu só uso uma coisa diferente aqui para que a galera que não, já falei sobre isso algumas vezes, para a galera do violão aqui. Esses acordes aqui, si bemol maior, si maior, ou até dó maior, nesse desenho aqui, ó, pestana, né? Esse desenho aqui, eles não afinam bem no violão. Vocês podem pegar, não importa a marca do violão, a qualidade do violão, vocês podem ver que esses acordes, eles nunca são bem afinados, assim. Peguem o instrumento de vocês e testem depois. E, assim, esse acorde de pestana aqui, né? Então eu costumo usar o que a galera dos gaúchos usa aqui, que é muito assim, um acorde que é feito assim, ó. Só com 2 dedos, ó. O baixo e o minguinho fazendo uma pestana. Parece que dá uma suavizada, ou é a impressão, ou parece que... Aqui no Rio Grande do Sul eles vão usar a pestana, hein? Bota a cesta na ponta aí, né? Uso essa pestaninha aqui. Eu não uso a pestana, só faço os acordes. Às vezes quando é si bemol maior, dó maior, ré bemol, eu uso ele mais assim, ao invés de fazer com esses 3 dedos aqui, que parece, talvez pelo distanciamento deles, eles dão uma desafinada no acorde. Não é impressão minha, tá? Já gravei 1000 vezes, já analisei isso aí, realmente não Ei, Matias. Não é o bicho. Então eu prefiro fazer assim. Matias. Fala, Léo. Tem um shape aqui que vem do rock and roll. Aí pode ser assim. 3. Pode ser com o dedo 3, mas é que o meu não dobra que nem o teu. Que tá legal também. É mesmo princípio. É que o meu não dobra que nem o teu, então eu uso o 4, então. Eu acabo usando o 4, eu tenho força no 4 aqui, ó. Eu acabo usando, mas se tu usa com ele, tranquilo, ó. Tu tá acostumado. Isso é legal. Fácil. Afina igual. Se
Esses caras que tem dedão grandão aí é bom. Olha como... Presta atenção depois no silêncio aí de vocês, e do quarto de vocês. Aí. Presta atenção como afina melhor quando é essa pestana aí. Ele dá uma suavizada na afinação. Aquelas coisas de instrumento, né, gente? Aquelas coisas, detalhezinhos de instrumento aí que vocês vão se tocando ao longo do tempo. Quando vai gravar e fica aquele si bemol desafinado. Daí tu vê que... Ou mi bemol, que se usa muito às vezes. Esse aqui, ele fica muito desafinado. Né? E não adianta ter instrumento mais afinado, mais ou menos afinado. Ele não funciona bem. Tá? E o resto da música não acontece normalmente, tá? E, inclusive, acontece naquela formação do choro de 16 compassos, né? A terceira que vai pro si bemol, então... Tá, e outra coisa, é verdade, aí o J7 falou uma coisa que aconteceu comigo também. Quando eu comecei a tocar ela, me deu vontade de ficar tocando ela infinitamente. Verdade, pra mim aconteceu isso também, Jota. Pô, já ia cobrar, já tava começando a cobrar aqui, mas não vou poder cobrar, hein? Presença do Adilson, eu já tava quase ligando pra ele aqui. Como é que é, Adilson? Qual é que é? Aí, meu. Já ia te entrar em contato, hein? Mas agora tu chegou, não vou poder te incomodar. Tirou a chance de eu te incomodar. A gente tá falando, ainda bem que é uma música que tu já conhece. Deu sorte. A gente trabalhou há uns 3, 4 anos atrás na oficina ela, então tu já conhece. Mas eu gravei a base aí pra tu poder gravar por cima aí, depois a flauta. Um elemento importante, gente, que eu gostaria de ressaltar, assim, detalhes importantes de música, é que no final delas, a gente tem um rubatinho, tá? No final das partes, a gente tem fica um pouquinho mais lento antes de começar. Então, quando vocês acabarem, vou fazer o final da terceira, tá? Aqui, só para mostrar. Entenderam o que eu fiz? Ele tem tanto o rubato, que é o tempo rubato, que ele fica mais lentinho, quanto uma dinâmica, assim, de troca de partes. Ela é toda delicada, ela tem ela não tem nada de grosseria para tocar essas músicas. Inclusive, já aviso para vocês, né, os violonistas, os solistas que vão gravar, é tudo na ponta do dedo. É tudo com suavidade, é lento e suave. Essas duas coisas têm que estar na cabeça de vocês para executar a música. Se vocês tocarem ela com grosseria, ela desconfigura totalmente a música. Tá? Botar força no violão, ou soprar forte. Né? Não, ela é toda ligada, ela é lenta, suave, né? Tudo com dinâmicas... suaves, né, PP, né, e esses rubatos entre partes que eu falei para você, já dei essa dica, que era uma característica muito forte do Nazaré tocando, né, o Ernesto Nazaré, nos tangos dele, que ele sempre fazia esse rubato entre partes. É uma característica do jeito dele tocar e que o próprio Radamés fala sobre isso e toca algumas coisas assim. Os pianistas costumeiramente fazem mais isso. E o pessoal das cordas meio que dá uma ignorada nisso. Muitas vezes por estar com percussão, a percussão acaba limando essa ideia, né? Mas pensem nisso, no rubato entre partes. É uma dica importante para vocês tocarem um repertório de choro, esse repertório mais sensível, esse repertório mais melódico, assim, né? Mais sentimental. Quando estiver acabando uma parte, dá uma diminuída no andamento, na dinâmica. Quase que vocês estão falando assim, agora a gente vai virar a página do livro, entendeu? Vocês dão a entender
para quem está ouvindo, que vocês, ó, agora acabou essa parte, vamos começar outra, né? E vocês fazem isso diminuindo um pouco o andamento e a dinâmica e depois começando a outra parte. Vou mostrar mais uma vez aqui, tá? Presta atenção vou fazer a partir do compasso 26 ali, tá? Né? Depois voltou o andamento, né? Tem que se lembrar para voltar no andamento anterior também, para não ficar uma salada depois de andamento aí a música, tá? Vou botar no grupo do Facebook, tá? Já tô botando agora, inclusive, para não ter esquecimento aí. Então, muito importante. Exatamente, o Duca deu a analogia, é isso aí. Baixou, botou uma terceira para entrar na curva, pro carro, para botar o carro no chão, para depois voltar, né, na reta ali com a marcha, com a outra marcha. Porque senão ela é difícil com palavras a gente configurar, dizer bem o que é que eu estou querendo expressar, mas é uma coisa da sensibilidade. Ela é uma música mais sensível, mais delicada. Ela não tem grosseria, tá? A música não suporta grosseria. Ela não suporta peso na mão, não suporta tocar forte, tocar sem, né? Que nem o Choro já é uma música que já muitas vezes pede isso, né? Ela pede uma força mesmo, né? Naturalmente, tem músicas que são mais assim. Essa não, essa é da delicadeza, que nem as valsas, né? Se na valsa a gente ficar botando essa grosseria, a gente simplesmente desconfigura a música, a gente perde a música, né? Então fica muito sem sentido, tá? Vou botar aqui no grupo da oficina. Primeiro eu vou abrir para perguntas, e se alguém tem pergunta aí sobre a música, tô abrindo para perguntas aí, vou botar o áudio também para vocês poderem tocar. Mas se alguém tiver aí algum questionamento, alguma coisa para falar, a gente tá na mão. Por favor. Eu não sei se algum colega gostaria de falar, eu posso falar uma observação que eu coloquei no chat, inclusive. Fala aí. Não, assim, ó, que eu achei interessante, que é dos ritmos europeus que compõem o choro, né, que nos nossos tempos de aluno do professor Aires Potoff, lá no IPA, né, ele ensinava sobre o choro, né, a shot, a shots ou a scots, que é o tema da aula de hoje, era um dos ritmos que eu pouco conhecia. E o primeiro exemplo que tu ilustrou ali com a gravação desse disco que está no YouTube, inclusive, que não é essa última música, não sei se tu observou isso, mas eu achei, pode ser só uma impressão minha, mas me remeteu muito assim àquele jazz da década de 20, daquele período da Belle Époque, assim, que tem uma gravação dos The Mamas and the Papas, que é Dream a Little Dream of Me, cantada pela Mama Cass, que tem uma levada muito semelhante. É o Fox, né? O Fox por 100 em 4 tempos também. Exatamente, o Fox agora e tem muito a ver, né? Quando a gente bota no mesmo compasso, bota com andamento lento. Tirou as palavras da minha boca, o Fox. A gente não pode se esquecer, Thiago que tá falando, né? Isso. Tá, Thiago, a gente não pode se esquecer, cara, que essas músicas elas têm a mesma base, né? Elas foram decodificadas de forma diferente, né? Mas a base é a mesma, né? A formação dessa música, o jeito que ela foi montada, né? É a mesma base, só que elas tomaram cores diferentes nesses lugares diferentes, mas surgiram em épocas muito parecidas, em circunstâncias muito parecidas, então faz sentido, sim, elas são muito, muito próximas, né? O que a gente não pode perder, e eu vou ressaltar para ti, para todos aí, é querer colocar tudo no mesmo saco do jazz, né? Porque é uma maneira da gente perder o nosso valor. Então, assim, claro que o jazz é um representante, assim, mundial da música popular, né? Tudo que a gente fala em termos de música popular, geralmente se remete ao jazz, né? Mas o choro jazz tem características muito próprias, né? Então, sim, tem muitas coisas em comum, mas essa aqui é propriamente uma música do universo do choro. Então, assim, vamos guardar as características do choro também, mas a conexão não tem como separar, tá? É inegável a conexão entre uma música e outra. Tô botando para vocês aqui o playback, tá? Para quem quiser aí no final da aula,
já tocar também, vai estar na mão o playbackzinho do violão, né? A base de violão. Base aqui. E veio lado separado, não sei porquê, mas acho que dá. Botei para vocês a base aí, para vocês tocarem em cima com a partitura. Bueno, temos mais alguma pergunta, questionamento aí? Se não, vamos nos ver no sábado. Temos aula, composição, continuação do fechamento aí das partes do choro. Tem mais coisas a corrigir aí também. Mauricélio, que não tinha vindo, agora não está aí hoje também. Mais umas 2, 3 músicas. Fala, Andréa, por favor. Não, eu queria perguntar, Matias, que eu vi essa letra do Catulo da Paixão, acompanha então essa música? Não, ela é Iara, é uma outra shot do Anacleto também. É o mesmo tipo de música, do mesmo compositor, só que a música se chama Iara. Ou, com letra, ela se chama Rasga Coração, tá? E ela tem um filme também que é do mesmo nome, Rasga Coração, que tá aí no... Agora eu não tenho certeza se é no Netflix, porque eu tenho outras redes também ali de filmes. Eu não tenho certeza se é do Netflix, mas é Rasga Coração. Talvez esteja até nem no YouTube o filme. Tá. Não, eu só queria saber se... Então não tem letra. Implorando não tem letra. Não, essa aí não tem. Essa aí não tem. Não? Tá. Essa aí não. As primeiras que eu trago aí no Novos Shows que não tem, né? Segundo semestre com novas músicas não vai ter? Vai. Pergunta do J7. Com certeza a gente vai ter sempre novas músicas. Por sorte, o Universo do Choro, a gente teria que fazer uns 200 anos de aula para que as músicas acabassem. E ainda nesse meio tempo o Darcy já vai ter feito meia dúzia, o Christian vai ter feito outras, aí a gente vai ter que fazer mais uns anos ainda de aula. Então, esse problema não teremos, de falta de música, de assunto aí. A nossa música é muito rica para que isso aconteça. Tá? O segundo semestre vai começar em julho, tá? Como tudo está atrasado nesse ano, o segundo semestre também vai ser, e vamos ver, estou ainda vendo a possibilidade, de acordo com esse andamento das coisas, a gente ter o presencial, né? Eu acho que a história também das vacinações, aí eu tive a sorte de me vacinar também, o professor conseguiu se vacinar, vai facilitar aí para a gente também se encontrar em presencial. Fala aí, Darcy. Sobre as novas músicas, uma ideia ia ser legal, acho que a gente tocar uma música de algum compositor da aula também, não? Vai ter, sábado, já vou antecipar então, já que tu me furou, furou a notícia aí, não, com bom sentido. A gente vai ter vamos fazer um filme, né, das composições, então a gente vai ter uma apresentação das composições, eu tô armando agora, sábado eu vou falar sobre isso, tá? Sobre as composições que foram finalizadas, né? Ou talvez partes também, de repente a gente pode fazer gravação de uma parte, não tem problema. A gente vai finalizar essas que foram finalizadas da aula, a gente vai fazer gravações delas e lançar um vídeo, isso de final de semestre, tá? Esse sábado eu vou falar sobre isso e formalizar, daí como é que vai funcionar, né? Vou explicar depois, mas os compositores vão mandar a partitura, eu vou formar esses grupos aí, cada um vai gravando uma parte, a gente monta e lança aí esse vídeo de final de semestre da classe de composição. Isso vai acontecer, tá? Além disso, tem outras coisas, mas isso é uma das coisas que vai acontecer. E daí vamos ver, né? Quem sabe no segundo semestre a gente consegue reunir, tocar isso, né? Na volta da oficina aí, o presencial, tocar isso, um show disso, né? A gente... Vai ser legal essa ideia dos grupos também. É que eu tava pensando sobre o que nem tu tá fazendo aqui, mandar partitura e depois gravar. A princípio vai ser assim, né? Eu tô sonhando alto. Foi um plus agora, né? Que tu deu. Eu tô sonhando alto, eu tenho que sonhar alto, né? Porque a gente já esteve fazendo isso no Teatro São Pedro, levando composições e juntando todo mundo. Não sei quantas pessoas foram lá, lotando a sala. Acho que 9 grupos, né? 10 grupos tocando lá e apresentando isso presencialmente, né? Então a gente já teve essa experiência, então eu não estou falando algo muito distante. Eu quero fazer isso também. Oi, Matias. Oi, Rô, tudo bem? Tudo. Quando é que termina o semestre? Pois é, vai ser em julho e vai começar o segundo semestre. Antes de terminar o semestre, eu ainda quero formalizar a música que eu te prometi lá. Mas não, Matias, não dá intervalo, né? Terminou e já começa. E vocês seguem no mesmo horário, mesmo tudo. O que eu vou fazer é abrir alguns horários a mais
para quem for começar, porque eu não vou recomeçar com vocês a aula, entendeu? Eu não vou sair do zero de novo, não vou começar tudo de novo com vocês. Vocês vão seguindo e quem entrar vai entrando. Daí sim vai recomeçar, vai repetir algumas coisas que também não tem como. Seria até injustiça, porque já está começar do zero agora de novo no segundo semestre. Não, vocês vão indo adiante e o pessoal que vai entrando, em algumas coisas eles vão estar juntos, em outras eles vão fazer a base, né? Que é essa base que a gente sempre faz aí de introdução aí dos assuntos aí. Tá. Mas eu aviso, o estudo vai estar online avisado com antecedência. Mas vocês não precisam fazer nada. Quem já está aí, só seguir os links aí que eu mando. Já estão no grupo lá do WhatsApp, não vão sair, só vou incorporar mais os nomes. Então não se preocupem com essa parte. Ó, o mate. Quem toma mate de tarde é coisa boa. Daqui a pouco eu vou fazer o meu. Tá bueno, gente? Fala, Rô. Eu não tô. Eu não sei desse grupo do WhatsApp. Não recebe o link? Não. Tá. Então eu tô no YouTube. Tu tem o meu WhatsApp, tu tem, né? Eu tenho, eu te mandei já algumas coisas. Pede assim, me manda o QR Code. Só manda assim pra mim ali, que daí depois eu colo o QR Code pra ti. Que daí eu tenho um QR Code que tu só digitaliza ali, né? E daí tu entra no grupo direto, não precisa nem inserir nada. Tá? Me manda ali, quem quiser também, manda ali a mensagem pra mim, manda o QR Code que eu abro pra vocês. Tá bueno? Boa tarde a todos, bom descanso. Aproveita esse dia cinza aí. Um abraço. É sábado. Eu vou gravar lá se vocês ajudaram. Muito boa aula. Um grande abraço para vocês. Perfeito. Dias. Tchau. Obrigada.